nós temos um lado que escondemos do restante do mundo, na presença da família, dos amigos, do trabalho. A todo momento vestimos uma máscara diferente, desses diversos papéis que interpretamos todos os dias quando somos verdadeiramente nós mesmos. E será que o somos em algum momento, afinal? A crônica Se Eu Fosse Eu, da aclamada autora Clarice Lispector, trata justamente desse assunto, abordando a questão do autoconhecimento e da aceitação própria, com as quais todos nós podemos nos identificar. Por esse motivo, os alunos da PUC-Rio escolheram esse texto como tema do seu curta, produzido para a aula de TV do professor Bruno Diegues. Estamos aqui com José Guilherme e Beatriz Carrilho para falar um pouquinho sobre o processo de criação desse trabalho. Oi, Bia. Oi, José Guilherme. Como vocês chegaram ao tema do curta? A gente estava com uma pequena dificuldade para chegar ao tema, porque teria que ser uma coisa em comum a todos os componentes do grupo. E apesar de sermos muito amigos, não temos tanta coisa assim em comum. Então, a gente teve uma aula, que foi um sarau, e o Gui apresentou essa crônica que a gente usou no vídeo. E todo mundo se identificou, todo mundo gostou muito, mas foi só num segundo momento, algumas semanas depois, que eu pensei em por que a gente não faz sobre a crônica, já que estamos tendo dificuldade em pensar no tema que aborde todo mundo. Então, foi assim que a gente Na verdade, chegou. é um tema muito universal, sobre até que ponto você é realmente livre para ser quem você realmente é, quando você está no meio de um bando de pessoas que estão te julgando constantemente. Até que ponto você se poda e esconde as partes que você gostaria de mostrar. Acho que essa, na verdade, é a nossa ideia. É causar essa identificação com essas coisas que a gente reprime. E qual foi a maior dificuldade de vocês na produção? A nossa maior dificuldade foi justamente pegar uma crônica, que é uma literatura, e transformar num conteúdo audiovisual. Porque a gente teve muitas ideias, a gente não sabia se a gente queria interpretar a crônica ou se a gente queria ler e interpretar ao mesmo tempo. Então, a gente escutou todas as propostas de cada um, qual era o pensamento, e a gente decidiu Fazer um mix, né? Fazer um mix, justamente. Ler para mostrar a nossa sensibilidade lendo a Clarice, porque ela tem uma escrita muito forte, e ao mesmo tempo mostrar o que cada coisa representava pra gente. Então tá, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vamos agora assistir o projeto deles. Quando não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil. Pergunto-me, Se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? às vezes dá certo, Mas muitas vezes fico tão impressionada pela frase "se eu fosse eu", que a procura do papel se torna secundária. E começo a pensar. Diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodaram. No entanto, já li biografias de pessoas que De repente passavam a ser elas mesmas. e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua. Porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu. Eu não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo, Eu terminaria presa, na cadeia. e se eu fosse eu, daria tudo que é meu E confiaria o futuro. ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, Passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, Teríamos, enfim, A experiência do mundo. bem sei, experimentaríamos enfim, em pleno, a dor do mundo. e a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase de alegria pura e legítima. que mal posso adivinhar. Não. Acho que já estou de algum modo adivinhando, Porque me senti sorrindo. E também senti uma espécie de pudor que se tem diante que é grande demais. Se eu fosse eu, fosse eu.